Bom dia pessoal, tudo bem? Vou ser um novo professor de história de vocês nesse canal que leva o meu nome e é um prazer tê-lo aqui. Eu criei esse canal porque eu tenho um sonho de ser professor. Eu estou no segundo semestre da faculdade de História e eu pensei, eu quero já começar a dar aulas. Então, é com esse intuito que eu venho aqui trazer o primeiro vídeo para vocês, se Deus quiser, de muitos vídeos que virão ainda. E nesse primeiro vídeo eu decidi falar sobre a crise de 1929, mas eu quero trazer uma metodologia diferente aqui para vocês. Todo o conteúdo que eu for abordar, todo o assunto, eu quero trazer alguma referência da cultura pop. Nem que seja um filme, uma série, de repente uma recomendação de livro, mas eu sempre quero trazer alguma referência da cultura para o contexto daquele conteúdo. Por exemplo, a crise de 1929. Nessa época, ela não, é a maior crise do século XX, não só financeira, né, mas humanitária, social. Um quarto da população dos Estados Unidos, população ativa, ficou desempregada, então foi uma crise feia. E nesse contexto, tiveram dois quadrinistas que criaram um personagem muito conhecido, Superman. E o Superman, ele foi criado para levantar a moral do povo dos Estados Unidos, para dizer, ó, nós somos invencíveis, ninguém pode com a gente. Tanto é que qual é a história do Superman? Ele é de uma raça alienígena que acabou caindo especificamente nos Estados Unidos. E ali ele aprendeu o modo de vida, ele aprendeu os valores defendidos, e ele acabou encarnando, né, a defesa da democracia liberal. Tanto é que tem histórias em que o Superman ele está envolvido defendendo algum interesse dos Estados Unidos. E ele é um reflexo do contexto daquela época, onde as pessoas estavam desacreditadas, afinal muita gente desempregada, o PIB do país tinha caído pela metade do que era antes da crise, então a situação estava feia e o Superman surge para levantar a moral. Mas então, quais foram os motivos da crise de 29? Não foi só um fator isolado, houveram muitas variáveis agravantes depois da crise. E até hoje há um debate sobre o principal motivo, se foi uma política de governo ou se foi o mercado e sua especulação. Mas para a gente entender os motivos, precisamos retroceder 10 anos antes, no que chamamos de pós-guerra. Naquela época, né, foi chamado de a Grande Guerra, mas hoje a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Eles não imaginavam que teria uma Segunda Guerra, né? E no pós-guerra, os Estados Unidos estavam com uma onda de otimismo muito grande, porque parecia que tinha um crescimento sem fim da economia. Afinal, a Europa devastada, precisando, né, comprar, então os Estados Unidos venderam muito e também durante a guerra os Estados Unidos apenas enviou soldados, né, apenas não, mas enviou soldados para os países europeus e ele não foi atacado, né, no seu território. Então os Estados Unidos estavam vivendo uma onda muito boa. Só que esse otimismo foi acompanhado de uma política de crédito barato, ou seja, empréstimos com juros menores. E isso acabou incentivando as pessoas a pegarem empréstimos. E para vocês terem uma ideia, o valor em empréstimos naquela época era maior do que o valor em moeda corrente, né? Moeda corrente é a moeda usada em um determinado país, em um determinado território, né? E as pessoas pegavam empréstimos para investir na bolsa de valores, afinal elas achavam que o crescimento não tinha como parar. E então todas as classes sociais, pobres, classe média, investiam na bolsa de valores. Essa política de crédito barato foi criada para estimular o consumo interno em detrimento do comércio internacional. Apesar dos Estados Unidos naquela época ter relações econômicas com vários países, ser a maior economia do mundo, eles ainda tinham uma política isolacionista, não queriam se envolver mais em assuntos internacionais,
Tanto é que a Segunda Guerra Mundial eles só entraram quando o Japão atacou Pearl Harbor, né, a base naval, e essa política acabou acompanhando aquele otimismo, aquele sentimento de crescimento sem fim dos Estados Unidos. E a porrada veio quando a Europa voltou a competir com os Estados Unidos. Quando a Europa já estava aí, né, melhor economicamente, já tinha se recuperado na Primeira Guerra Mundial, né, então já tinha menos demanda dos Estados Unidos também, eles estavam importando menos e estavam competindo com os Estados Unidos no mercado. Então são os fatores, né, que agravaram, que fizeram a crise emergir. E também há quem aponte o choque de tecnologia, afinal a tecnologia militar da Primeira Guerra Mundial depois foi usada para o campo, grandes fazendas, né, começaram a lucrar mais, mas pequenos fazendeiros, né, acabaram lucrando menos, e teve também desemprego rural, afinal tinha máquinas que poderiam substituir o trabalho manual. Muitos bancos também já estavam falindo. De 1921 a 29, a média de bancos que estavam falindo era 600 por ano. Muitos bancos estavam falindo por causa, por exemplo, que a agricultura ela já não era mais tão lucrativa, né? Outro agravante é o chamado Dust Bowl, que é uma série de tempestades e secas que aconteceu no centro-oeste americano, que agravou o cenário para a crise, né, para ocorrer a crise de 29. Aí chega agosto e o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumenta a taxa de juros de 5% para 6%. Então pensa toda aquela quantidade de empréstimos, e em outubro há um crash na Bolsa de Valores, né? Milhões de ações são colocadas à venda. E qual foi, né, a solução proposta? Nessa época foi eleito logo em seguida o Franklin Delano Roosevelt, que propôs o New Deal. O New Deal era um plano gigantesco de obras públicas, o governo iria intervir para criar empregos, né, com estas obras, o governo também pagaria seguros. Então a intervenção na economia foi o plano. E isso até tem base do economista Keynes. Keynes acredita que a crise foi causada porque esse aumento de produtividade que os Estados Unidos teve nos anos 20 deveria ter sido acompanhada por uma melhor distribuição dos ganhos. Ou seja, os ganhos com a produtividade deveriam, ou o governo deveria diminuir impostos dos mais pobres, para que assim mantesse a demanda, mantesse os empregos, para manter a economia, né, aquecida, para consumir o que a produção, para consumir essa produção, né? Mas já do outro lado nós temos Friedrich Hayek, é um economista austríaco que acredita que o governo não deveria ter interferido, né, não deve ter o controle, na verdade, da moeda. O Hayek acreditava que o Banco Central não deveria dizer a taxa de juros vai ser essa. Então há toda uma discussão se foi culpa do governo ou se foi especulação do mercado. Mas então eu fico por aqui, agradeço por você ter assistido, foi um prazer, e eu peço que você se inscreva porque quero fazer vídeo toda semana, já defini um horário, vai ser toda segunda, 7h30, então eu espero você aqui e até a próxima.